Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para você como criar esse controle de hábito aqui no Google Planilhas. Veja, eu posso informar os meus hábitos e aqui do lado eu posso verificar o total que já foi concluído. Aqui eu posso informar uma meta para esse meu hábito e aqui do lado ele vai mostrar o total já concluído dessa atividade. Nós temos aqui o dia da semana e o mês. E caso eu queira informar um outro mês, basta clicar aqui e selecionar que ele já vai atualizar todos os valores aqui certinho. Se você quer aprender a fazer essa planilha, fique comigo até o final. Eu sou o Wellington Souza e esse é o canal onde eu falo sobre o Google Planilhas. Então, bora para o vídeo. Na aula anterior, concluímos até essa etapa, onde nós trouxemos aqui o dia do mês, o dia da semana e o mês por extenso. Aqui no dia do mês, nós utilizamos a função sequência para montar todos os dias do mês. Para isso, nós descobrimos aqui o último dia do mês e, com essa função, nós encontramos o primeiro dia do mês. Feito isso, ele já carregou aqui os dias do mês certinho. No dia da semana, nós encontramos aqui o dia da semana utilizando como referência o dia do mês e utilizamos a função escolher para carregar aqui os dias da semana por extenso. Já em mês, nós apenas replicamos a informação da data e formatamos para exibir somente o mês por extenso. E para transformar aqui na vertical, nós viemos aqui em rotação do texto e selecionamos girar para cima. Dessa forma, nosso calendário já ficou totalmente dinâmico. E fizemos a formatação condicional para destacar os dias da semana. Veja, incluímos essa regra, onde eu vou verificar se o dia da semana for 1, que é domingo, ou se for 7, que é sábado, aí ele vai destacar nessa cor cinza. Dessa forma, nós conseguimos deixar o nosso calendário dinâmico e visual. Agora, vamos adicionar os nossos hábitos. Então, para isso, eu vou substituir aqui para hábitos e vamos incluir alguns hábitos. Pronto. Agora, nós precisamos incluir as nossas caixas de seleção. Então, para isso, eu vou selecionar até o último dia do mês e vou selecionar aqui as células. Agora, vamos no menu Inserir e vamos escolher a opção Caixa de Seleção. Pronto, ele já incluiu aqui as caixas de seleção. Um ponto importante para você observar é que quando eu marco a caixa de seleção, o valor aqui muda para verdadeiro. Se eu desmarcar, esse valor volta para falso. Isso é importante porque nós vamos utilizar essa informação na hora de contar a quantidade de dias que foram concluídos. Para isso, nós vamos criar uma nova coluna indicando o total de concluídos. Vou iniciar aqui com o sinal de igual e vamos utilizar a função conte.c, que faz a contagem condicional de um intervalo. Aqui, ele está me pedindo qual é o intervalo. O intervalo, nós vamos selecionar aqui toda essa minha linha, ponto e vírgula, e agora vem, qual é o critério? Bom, lembra que quando a gente marca a caixa de seleção, ela fica como verdadeiro? Então, nós vamos escrever aqui verdadeiro e vou selecionar aqui essa função. Vou fechar o parênteses e vou fechar o parênteses da função C. Vou dar um Enter e observe que o valor foi 0. Por quê? Porque não marcamos ainda nenhuma caixa de seleção. Se eu marcar aqui, observe que o valor já vai mudando. Agora, nós precisamos replicar essa informação para as demais células. Pronto. Agora já temos aqui todos os cálculos bonitinho. Um outro campo que podemos colocar aqui é o campo de meta. Ele vai servir para você indicar a quantidade de dias no mês que você vai querer executar esse hábito. Então, por exemplo, acordar cedo. Você não vai querer acordar cedo aos finais de semana. Então, vamos colocar aqui 22. Por que 22? Porque nós temos 31, tirando aqui os finais de semana, dá o total de 22 dias. Legal. E controle de gastos? Bom, aqui geralmente a gente costuma fazer uma vez por semana. Vamos colocar aqui 4 vezes. Em alimentação saudável, geralmente você quer fazer todos os dias, almoçar também, beber água também e caminhar diariamente também. E ler livros, nós vamos querer ler apenas aos finais de semana, por exemplo. Então, vai ser 9. Legal, agora nós já definimos aqui a nossa meta. Bom, que tal a gente formatar aqui essa tabela que ela está um pouquinho estranha? Vou selecionar essa outra coluna porque aqui nós vamos preencher daqui a pouco. Vamos vir aqui em cor de preenchimento e vamos colocar um azul. E em cor da fonte vamos colocar aqui branco. Vamos aproveitar e selecionar aqui todo esse nosso intervalo e vamos formatar a borda com essa cor cinza e vamos colocar aqui em todo mundo. Pronto, então nós já temos aqui as nossas bordas formatadas. Vou selecionar aqui o meu intervalo de hábito e vou selecionar também o intervalo de meta, porque esses vão ser os campos que nós vamos editar. E eu vou colocar essa cor aqui de amarelo clarinho.
indicando aqui o mesmo padrão que você pode editar essas células. Então pronto, agora nós já temos aqui a nossa tabela formatada. O que está faltando? Está faltando agora nós calcularmos o total de hábitos concluídos. Então, vou colocar aqui o percentual de concluídos e para isso eu vou iniciar com um sinal de igual e vamos selecionar aqui a quantidade de hábitos concluídos e vamos dividir pelo valor total da nossa meta, que é o que nós queremos concluir. Vou dar um Enter e vamos pegar e replicar para as demais células. Se você observar aqui, ele deu essa mensagem de erro. Por quê? Porque nós não informamos aqui a nossa meta. Então, para corrigir e não apresentar mais essa mensagem de erro, vamos voltar aqui na primeira fórmula e vamos colocar aqui a função C e nós vamos colocar também a função OU. Por quê? Já vai entender. Então, vou selecionar aqui, vou verificar se o total de hábitos concluídos for igual a 0 ou ponto e vírgula para eu ir para outra condição. A meta for igual a vazio, ou seja, nós não informamos, o que eu vou fazer? Eu vou botar o valor de 0, porque não tem nada. Caso contrário, nós vamos fazer o cálculo do percentual. Vou fechar aqui o meu parênteses e dar um Enter. Agora vamos pegar e replicar aqui para todas as linhas. Observe que agora a mensagem de erro sumiu. Vamos verificar se está funcionando? Aqui, acordar cedo, nós marcamos aqui todos os dias úteis. Então, vamos lá. Vou marcar aqui, vou marcar esses dias, vou marcar aqui também e aqui. Pronto, chegamos ao valor de 22, bate com o total da minha meta e ele dá o valor de 100%. Já o controle de gastos, nós vamos fazer todos os domingos. Então, vou marcar aqui e observe que também deu o valor certinho. Então, é dessa forma que nós vamos atualizando aqui e marcando os nossos hábitos. Vamos só finalizar aqui a formatação, que eu quero todo mundo centralizado. E aqui no percentual, vamos reduzir o número de casas decimais. E aqui em controle de hábitos, vamos pegar, alinhar na horizontal e vamos alinhar à direita. Agora você já tem a planilha pronta para usar para os demais meses. Por exemplo, vamos imaginar que eu queira um novo mês. Eu vou clicar aqui em duplicar, ele vai me gerar uma cópia. Eu posso colocar aqui, por exemplo, o mês de fevereiro. Vamos aproveitar, selecionar todo mundo e desmarcar. E aqui em nossas metas nós vamos apagar. E no mês nós vamos selecionar aqui o mês que nós desejarmos. No caso, fevereiro. Observe que ele já montou aqui. Basta agora você só preencher com as metas desse mês. Vou aproveitar e deixar aqui na descrição o vídeo anterior, onde eu ensino passo a passo a criar aqui o cabeçalho com os dias da semana e o mês. E vou aproveitar e deixar um outro vídeo aqui de referência para você assistir também. Se você gostou desse conteúdo, verifique se você já está inscrito aqui no canal. Se não tiver, considere se inscrever para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e te encontro no próximo vídeo. Até lá!